Olá, sejam bem-vindos ao Pod Arte, um canal voltado para artistas e talentos de Brasília para o mundo. E o entrevistado de hoje é músico, na verdade, gente, um artista multifacetado. Eu estou falando do Kiko Santana. Eita! Seja bem-vindo, Kiko. Muito obrigado. Um prazer estar aqui, prazer mesmo, satisfação. Eu falo para você, um dia eu vou naquele programa. Estou eu aqui. Olha aí que coisa boa! 20 anos de carreira. Já começa contando pra gente quando começou a sua carreira? Quando você pensou assim, eu gosto da música? Eu acho que a música foi um presente para mim. Eu fui, na verdade, eu fui escolhido pela música. Até os meus 16 anos, a minha vida era baseada em futebol, videogame, vida de garoto de rua, né? Quem nasceu nos anos 80 brincava na rua. Até o dia em que eu, voltando de um futebol, do lado da minha casa tinha uma igrejinha e minha irmã frequentava essa igreja. E aí, quando eu voltei do futebol, a casa estava trancada, parei um pouco, e aí um rapaz falou, olha, a sua irmã teve que dar uma saída breve, mas ela falou que já está voltando. Então espera um pouquinho aqui. Você entra aí, não precisa não, entra um pouquinho aqui. Tá, beleza. E quando eu entrei para sentar, fui beber uma água. Tinha um cara testando uma guitarra, sozinho, com uma pedaleira. E ele começou a tocar guitarra, e ele tocava blues. E a partir daquele momento eu fiquei olhando para aquele cara tocando a guitarra, fazendo os solos de blues e usando a guitarra, e eu fiquei apaixonado por aquilo. Aquilo entrou dentro de mim de uma forma que eu fiquei ali. E quando eu fui para minha casa, o meu irmão foi o primeiro músico da família. E tinha um violãozinho que ficava lá e eu zoava ele pra caramba. Eu não importava. E quando eu olhei para aquele violão, tudo começou a fazer sentido na minha vida. Eu falei, cara, eu quero aprender aquilo, eu quero aprender isso. E nesse momento eu considero que foi quando a música realmente falou bem assim, vem cá. E eu falei, eu quero aprender isso. E a história, ela é uma história muito engraçada, porque eu digo que eu fui persistente para aprender a música. Ela foi muito difícil para mim aprender. Muito difícil. Eu tive que passar por várias situações. Primeiro que eu sou canhoto, de perna e de mão. E os instrumentos, a maioria deles, são feitos para destro, né? Então, quando eu ia tentar tocar, era estranho. Então, eu comecei a ver algumas pessoas que tocavam canhoto e comecei a querer tocar de cabeça para baixo, igual o Zé de Camargo toca, né? Os acordes invertidos. E meu irmão não aceitou essa ideia de eu ficar pegando o violão dele. E ele me proibiu. Eu falei, poxa, mas eu quero aprender. Eu fiquei louco. Eu falei, preciso aprender isso. Entrou um gosto, precisa aprender a tocar música. Enfim, ele guardava um violão tonante, azul piscina, pintado com tinta de carro. E ele tinha isso era o xodó dele. Eu pegava esse violão e depois ele não deixou, guardava dentro do... Tinha ciúmes do violão, demais, né? Meu queridinho e tal. E guardou dentro do guarda-roupa esse violão. E ele saía para fazer um curso à tarde, eu roubava esse violão. Eu descobri onde ele guardava, já destrancado, ficava tocando, tentando aprender, até ele acabar o curso e voltar. Guardava. E aí, algum dia, ele acabou que perdeu o ônibus, voltou, estava com o violão. Não, pega meu violão, não sei o quê. Aconteceu a primeira vez, aconteceu de novo. Ele mudou a chave. Ele começou a levar a chave. E eu, não satisfeito, eu ficava procurando alguma forma. Eu descobri que atrás do guarda-roupa dele era aberto. Eu abri, tirei as taxinhas e tirava o violão por trás ia treinar. Ele descobriu, ele pegou e colou o guarda-roupa todo e pregou com taxinha. Aí eu tirei o teto para tirar o violão para tentar aprender. E ele, que persistência, enfim, hein? Persistência, foi uma coisa assim de louco, né? E aí depois ele falou assim, não vai ter jeito não. Aí ele foi embora pro Rio para servir os dedos naval, e ele falou, cara, tô indo embora, pega, o violão é seu. Mentira. E me deu o violão de presente. E ali foi o meu início musical, e o meu irmão é a minha maior inspiração musical que eu tive.
durante esse tempo todo. Ele foi para o Rio e eu comecei a tocar, e era um tempo de cartas, né? Fita cassete. E eu lembro que eu falei, já tô tocando e tal, e mandava carta, então aprendi a tocar, e eu falei, quero fazer música. E ele escrevia, mas não sabia fazer música. Só que ele mandava as letras para mim por carta, eu pegava as letras, fazia música, gravava, mandava para ele, falou, não tá bom não, tá parecido com não sei o quê, blá, blá, blá. Enfim, e a gente ficou trocando cartas por mais de ano. E quando ele voltou, eu já sabia tocar violão, já sabia tocar teclado, já sabia tocar várias coisas. E foi assim que a música surgiu na minha vida, né? Daí pra frente, a gente começou a fazer várias outras coisas. Qual a potência que a música tem na tua vida hoje? Cara, a música pra mim, ela é a forma que eu consigo me expressar pro mundo. Aquilo que eu não consigo falar com palavras, a música me dá essa oportunidade de poder transmitir aquilo que eu tenho dentro de mim. Então ela acabou tomando de conta de tudo. O músico, ele tem isso. O músico, ele não consegue, não existe ex-músico. Não existe. O músico, ele tem aquilo dentro dele. E se ele procurar uma outra profissão, já extremamente super bem sucedido, ele ainda vai continuar a sendo alma artista, dele né? tá ali, ele queria ser aquilo. Independente das dificuldades, de tudo que essa profissão, que esse chamado, que esse legado nos pede, você quer aquilo. É uma coisa difícil de explicar, porque a gente, mesmo sabendo que é difícil, que é complicado, que é sofrido, que é instável, a gente quer aquilo. E nesse dia eu fui escolhido para isso, e nunca mais eu consegui me livrar dessa maravilha que é a arte, que é a música. Então, a arte da música, ela envolve muita expressão, né? Muitos artistas escrevem algo, vira música e acabam não falando aquilo com palavras, mas expressam através da música. Tem até uma música que você cantou pra gente, que é Palavras do Silêncio. Sim. Que ela diz muito, né? Sim, é um exemplo. É um exemplo porque eu costumo dizer que a música, para mim, o legado que eu quero deixar para as pessoas na música não é aplausos necessariamente. É muito bom aplauso, mas eu quero eco. Eu quero que a música continue reverberando para as pessoas. E eu conto histórias. E às vezes eu não consigo expressar com palavras, e de repente eu vi aquilo que me tocou e falo, meu Deus, assim que eu, né, deixa eu ver aqui, e aí vem a melodia, vem a harmonia, e você se envolve dentro daquilo, e você conta uma coisa que fica eterna, né? A música, ela é eterna. Você acha que é mais fácil, então, falar com a música, ao invés de palavras? Eu não sei se é mais fácil, eu sei que eu me expresso assim, né? Dentro, para falar com as coisas que eu quero me expressar nesse mundo, a maneira mais fácil que eu encontro é através da música, né? E ela me dá essa amplitude de poder transformar em canção e de repente ser passada para milhares de pessoas e talvez gerações também. Aquela música começa a ecoar e para mim a grande satisfação é quando alguém fala assim, cara, aquela sua música, aquela sua letra, isso vale para mim mais do que milhares de pessoas gritando, me aplaudindo e tal. Mas quando uma pessoa entende aquilo que eu quero falar, aí para mim é transformador. Você fala, consegui, né? Consegui. Acho que é isso. Acho que é uma sementinha. Todo mundo nasce com um dom, com um talento. Mas aí quando você rega esse talento, aí você consegue falar com pessoas. Então acho que, independente que o talento seja musical ou não, quando você rega aquilo que você gosta, as pessoas vão sentir. Acho que é inevitável. Tem limite para a arte?
para música? Tem limite? Eu acho que o limite é você mesmo que impõe, né? Eu acho que quando você... Tem uma música minha que fala que aquele que sonha, como é que é? Aquele que sonha realiza, né? Então, tipo assim, esse mundo, essa vida é um sonho, é um momento, ela é curta. Você tem que sonhar, você tem que pensar. Eu acho que a gente é feito de energia. E quando você vibra em uma frequência de energia, o universo te devolve exatamente aquilo que você quer. Então, quando você busca transmitir algo, tudo vai conspirar a seu favor. Então, não tem limite. É isso que eu penso, né? Você mesmo pode se limitar ou não. Não tem limite, sonho, vibração. Tem alguma música que se encaixa nesse momento que a gente está falando agora? Eu acho que sim. Eu tenho várias músicas. Algumas são fatos, algumas têm coisas muito pessoais, assim, né? Que tipo, que eu conto histórias, conto momentos e tal. E a composição, às vezes ela surge igual eu te expliquei a Palavras do Silêncio, por um acontecimento momentâneo. Às vezes você começa a desenvolver uma música a partir daquilo que você fala, puxa, eu tenho um tema, eu quero falar sobre aquilo, te causa uma inquietude, né? O artista tem isso, né? Ele fica inquieto, ele precisa fazer alguma coisa e essa inquietude, eu acho que é energia acumulada que precisa ser dito, né? Vivemos momentos difíceis porque acho que hoje em dia essa liberdade que a gente tem, ela precisa ser muito pensada com as redes sociais, né? Porque às vezes pode ser uma coisa benéfica ou não. Então você fica ali sempre tentando encontrar um equilíbrio. Acho que o equilíbrio é tudo em tudo, assim, sabe? Você acha que nesse pensar da rede social com a música, isso pode vir a atrapalhar de certo modo? Você falou, eu tenho que ter o equilíbrio, não posso talvez colocar determinada música, isso pode gerar um impacto. O que você pensa sobre isso? Eu penso, na verdade, você até fez essa pergunta anteriormente, que sobre o limite. Eu acho que o artista precisa se expressar e contar a verdade dele, independente de, sabe, a verdade dele. Eu acho que quando você tem a sua verdade, tipo, você fala, cara, eu penso assim, até que me mostre o contrário, você tem que expressar. Porque se você ficar também muito pisando em ovos, eu devo falar, não devo falar, vou fazer, não vou fazer, você perde a sua identidade. Eu acho que o grande diferencial do artista é isso. Tem que falar com muita responsabilidade, obviamente, né? Por isso, talvez, o perigo, né, de estar falando. Mas eu acho que não pode se podar por conta de redes sociais, por conta do momento. Você tem que falar a sua verdade, aquilo que você acredita, e se alguém concorda com você ou não, tá tudo certo também. Eu acho que o artista ele não pode se limitar, ele não pode estar... O equilíbrio, eu acho que vem a partir daquilo que ele, do amadurecimento dele, saber que ele tem uma responsabilidade. Ele é um formador de opinião, então também não pode falar de qualquer jeito. Que aí vem o equilíbrio que você falou, né? Então esse equilíbrio de você falar, mas nunca se render a não ter que fazer a arte por conta de sei lá, talvez de um padrão imposto por sei lá o quê. Acho que tem que contar a sua verdade com equilíbrio e responsabilidade. Eita! Você consegue viver hoje só da sua arte? Sim, sim. Eu escolhi isso, né? Que é uma escolha... É uma escolha. É uma escolha. Não é uma escolha fácil, né? Não, é desafiadora? Muito desafiadora. Conta pra gente um pouco sobre isso. Eu comecei a viver da minha arte, como eu te disse, eu aprendi música muito tarde. Aos 16 anos é tarde, porque, por exemplo, minha filha começou aos 5 anos. Né? Gente, não, vocês estão vendo aqui, né? Só para dar eu não posso mais aprender música, gente. Eu acho que eu já passei da idade.
Ele falou que começou com 16, já estava tarde, nem vou tentar. Mas aí tem um porquê. Assim, por isso que eu falo que não tem um momento exato, né? O momento exato é quando você tem esse despertar, né? Eu falo tardio porque, assim, aos 16 anos eu vivia uma outra realidade completamente diferente. A música, ela era uma coisa que não existia para mim. Eu queria ser b-boy, dançar break, dançar hip hop. Era isso que eu queria fazer, né? E acho que sempre fui muito grande e desengonçado, então não conseguia fazer as manobras e tal. E a música apareceu na minha vida. E aí, para mim aprender a tocar música, meu instrumento de origem é piano, teclado. Nossa, eu não cantava, não compunha. Eu aprendi a tocar o violão, depois comecei a tocar bateria. E a questão de ser canhoto foi um desafio para mim, porque, como eu te falei, tudo era feito para destro. E na igreja, eu tentava tocar bateria e todos os bateristas tentavam me ensinar e falavam, cara, tenta outra coisa, isso é muito ruim, você não consegue. E para que eles me ensinassem um pouquinho, eu tinha que lavar a bateria desse todo, deixar brilhando, deixar... E aí eles falavam, tá, agora eu vou te dar uma aula. E eles tentavam me ensinar. E aquilo era muito difícil, mas eu tinha certeza. Eu falei, cara, mas eu sei que eu sei. E por que eu não consigo fazer? E passei por todo mundo e eles, você não tem jeito, procura outra coisa. Até um dia que o Kleber, um amigo meu, veio de Uberlândia, e ele era um cara muito talentoso, tocava baixo, tocava bateria, era cantor, era muito instrumentista, eu admirava muito. E era um cara muito simples. E eu falava assim, vem cá, será que você pode me ensinar a tocar bateria só um pouquinho, não sei o quê? E eu limpo sua bateria e faço tudo. Ele falou, claro, posso sim. E ele tentou me ensinar. E aí, ele falou, tão complicado. Mas ele foi gentil. Ele falou, vamos almoçar agora? E depois a gente volta, eu tento te ensinar mais alguma coisa, porque eu tô com um dia corrido. Tudo bem. Aí eu tô lá, e tô almoçando, e de repente ele começa a me olhar. E eu tô aqui. E ele, vem cá, você é canhoto? Eu falei, sou. Você joga futebol com que perna? Eu falei, com a esquerda também. Ele largou os braços, vem cá. Deixou tudo lá e falou, vem cá, vamos voltar para a bateria. Você já falou em Ian Pace? Eu falei, não. É um baterista de uma banda chamada Deep Purple, uma banda de rock. Ele é um baterista canhoto. Eu não entendi nada. Aí ele falou, vem cá. Ele pegou e mudou as peças. As peças são assim, ele mudou, inverteu as peças para o outro lado. E quando ele inverteu essas peças para o outro lado, eu comecei a tocar no mesmo momento. Como se fosse um milagre. Aquele cara péssimo, horrível, começou a tocar. Eu falava, eu tô tocando. Ele começou a cantar, eu passei a tarde toda ensaiando com ele, tocando. Ele você vai tocar comigo hoje na igreja. Eu falei, E aí, só sei que ele fez uma surpresa, e chegou ali no pé e falou, quero agora chamar um artista que a gente passou, e ele vai tocar a bateria comigo aqui, quero chamar o Cristiano e tal. E quando eu levantei, geral começou a rir da minha cara. Nossa, meu Deus, o que esse cara vai fazer? Ele doido, tipo assim. Porque você já conhecia a minha história? Sim, sim. E ele pegou a bateria, ele inverteu, o baterista não entendeu nada, e me deu as baquetas e tal. E quando ele me deu essa oportunidade, que ele começou a cantar, e eu comecei a tocar, na hora, o pessoal da igreja tem isso, né? Meu Deus, aleluia, milagre! E eu falava assim, não, só pode ser o demônio, porque ele não sabe tocar, ele é muito ruim. Como é que ele começa? E eu começando a tocar e sorrindo, enfim. Então eu virei baterista, tocava canhoto e tocava violão canhoto. E foi assim, e depois, aí eu falei, cara, eu conheci um outro amigo que ele era canhoto, mas tocava certo. Eu falei, não, tu escreveu que eu vi isso, eu falei, não, então, e você toca destro? Enfim, eu tive que aprender tudo de novo. Eu falei, então eu vou tocar assim. Veio a persistência. Eu tive que mudar o violão assim, que eu tocava de cabeça para baixo. E falei, vou aprender do jeito certo. Comecei do zero de novo. E fui aprender a tocar o violão do jeito que eu estava assim. Enfim, só sei que minha vida toda foi um milagre. Eu sabia que tinha dentro de mim a música, né? Até que eu fui para o piano, para o teclado. E é uma história muito forte para mim. Meu primeiro professor, Wilson, eu conheci ele no Venâncio 2000, tocando. E ele tocava piano, tocava assim, como nas costas. Era um cara espetacular. Eu falei, cara, eu tenho que tocar isso igual esse cara, eu preciso tocar igual esse cara. Eu preciso fazer isso.
E eu falei, você pode me dar uma aula? Eu comprei um tecladinho, eu tô tocando na igreja. Ele, cara, não tenho tempo, não consigo. Eu saía do SEASA, que eu trabalhava lá, e entrava às 3 horas da manhã e tentava sair às 11, porque ele começava a tocar meio-dia. Eu sou contador de histórias, hein? Enfim, é porque essa história é importante para mim. Fica à vontade. E aí eu saía de lá para ver esse cara tocar. E sendo muito persistente, talvez insistente, chato, ele falou assim, cara, moleque, né? Eu vou te ensinar, só que é o seguinte, eu tenho regras. Você vai me pagar tanto por aula, sei lá, R$ 250 por aula. Por aula. Por aula? É. Por aula. Eu vou te dar 1 hora de aula. De 11h30 até meio-dia e meio. Se você faltar, você me paga. Se você atrasar, você me paga. Se eu passar do horário, você me paga mais. E eu falava assim, mas por aula? É, por aula. Eu dormi no SEASA por vários meses para não gastar o dinheiro da passagem para poder pagar esse cara, para ele me ensinar. E foi assim, eu lembro disso, que eu dormia num lugar para juntar o dinheiro e não dava, porque era muito dinheiro para a época. E eu tinha que vender cesta de verdura para completar, para ele me ensinar. Eu pagava ele me ensinava, eu ficava a noite toda em casa treinando o dia todo, a noite toda, para pegar aquilo que ele me passou, para ele me ensinar uma outra coisa na outra aula, porque era muito caro. Então aquilo que ele me passou eu precisava aprender ali e mostrar para ele e passar para uma outra, senão eu ia ficar gastando dinheiro sem aprender. E eu passava dia, noite para aprender aquilo. Até um dia que ele ficou com dó de mim. E ele falou assim, é o seguinte, eu vou te ensinar. Você vai lá para casa, vai ficar 1 semana lá comigo e eu vou te ensinar tudo que eu sei. E assim eu fiz. E aí eu fui para casa dele e comecei a ver algumas coisas na parede. É uma casa simples, um quartinho bem simples. Mas eu vi ele com foto tocando pro Roberto Carlos, tocando com Quincy Jones, tocando com Stevie Wonder. E eu não entendia por que ele estava naquela situação. E aí eu tentando explicar. E quando a gente foi pro piano tocar, ele um dia me contou a história. Ele falou, olha, eu já toquei o mundo todo. E aí quando tinha um apartamento em Niterói e tudo mais, e tinha uma única filha. E por conta da ausência de algumas coisas, eu separei da mãe dele e minha filha, ela se suicidou. E daí em diante minha vida acabou. E ele virou alcoólatra. E ele tocava no bar em troca de bebida. Aquele meu dia, ele tocava pra caramba. E ele, em troca disso. E foi esse cara que me ensinou música. Tudo. Me ensinou piano, me ensinou passava dia e noite. Cara, harmonia assim, melodia, partitura, tudo que eu sei da minha vida, ele me ensinou em 2 semanas. E os anos passaram, pediu contato. E um dia, aniversário de Brasília, 53 anos, era uma das atrações na Esplanada. Com meu trabalho autoral, ganhei um prêmio com a música Castelo de Madeira, melhor música do Brasil. E todas as músicas estourando, e aquilo todo, eu com a banda gigante. E quando terminou o show, a gente foi para um cachorro-quente. Comemorar. Caramba, meu show maior. Termina ali, quer comer, tá. É, o maior show da minha vida. A realização de um sonho, né? Tipo assim, na atração. Tem no YouTube esses vídeos. Todo mundo cantando a minha música, a minha letra. Milhões e milhões de acessos e tudo mais. E eu tô com a banda lá. E a gente tá se divertindo e de repente chega um cara de boné perguntando se podia olhar o carro e tal, porque eu tava com a doblô já da empresa e tal, e pra olhar a banda e tal, e pedindo um lanche em troca e tal. Aí quando eu olhei, eu fiquei estático. Eu gritei, Wilson, ele não me conheceu. Era o Wilson, o meu professor de piano, que estava vigiando o carro. Caramba. E eu fiquei emocionado e ao mesmo tempo sem entender. E eu chamei ele e falei, gente,
esse cara é meu professor, esse cara me ensinou tudo da minha vida, eu tô aqui tocando meu show, encontro esse cara, e feliz da vida, e ele ficou com vergonha. E eu me emociono muito quando eu conto essa história. E aí eu falei, vem cá, vem ficar com a gente. Ele ficou um tempo ali, eu comecei a contar as histórias, ele ficou super feliz. Você que tá cantando aí? Eu falei, é meu show do caramba, a banda com metais. Véi, você aprendeu, que massa. E de repente, não sei, ele aconteceu uma coisa que ele conseguiu fugir dali. Ele sumiu e eu tava caçando ele. Eu não contente, eu falei, cara, eu vou lá em Taguatinga, onde que ele tocava. E comecei a perguntar, dias depois, sei lá, uns 15 dias depois, um mês depois. Falei, cara, tô procurando o Wilson, lembra do Wilson? Tocava aqui piano e tal, no Venâncio e tal. E aí perguntei pra galera, e eles perguntou, pô, você não tá sabendo? Pois é, cara, o Wilson faleceu, ele foi atropelado na BR e tal. Aí eu desmontei. Enfim, esse cara me ensinou tudo que eu sei de música. E dali pra frente eu vivi de música a minha vida toda. Tenho 6 filhos e todos eles são criados com música. Com muito trabalho, com muita luta, muita verdade. E desde lá, naquele tempo dos 16 anos, eu recebi a música dentro de mim. E eu sabia que eu sabia. Eu não sabia como, porque eu não tinha recurso, eu não tinha possibilidade, mas eu falei, eu quero, eu sei que eu sei. E aí, dentre tantas coisas assim que eu sou canhoto, eu morava em Santo Antônio, eu era periférico assim, e de repente eu tocando piano na escola de música, e tocando música clássica, e tocando MPB, e ao mesmo tempo cantando rap, que é a minha verdade, sem negar as minhas origens, e fazendo música que meu irmão me ensinou com carta. E de repente você ganha um prêmio de melhor música. E as coisas aconteceram na minha vida assim, sempre com muita dificuldade. E de lá para cá eu dei essa volta toda para dizer que eu não sei viver sem música. Então tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, eu falei, hoje eu sou cantor, compositor, músico, multi-instrumentista. Eu trabalho com edição de vídeo, mais voltado para música. Eu mexo com design. Eu sou empresário de música. Multifacetado, literalmente o artista multifacetado. Um operário da música, né? Então, assim, e aí de repente você vê anos depois as coisas acontecerem. Aí você olha assim, aquela menininha pequenininha, de repente explodir também, ser uma das grandes cantoras do Brasil, né? Tá num programa de televisão com vários artistas e aí você fala, poxa... Você está falando da sua filha? Da Bel, que virou cantora. Meu filho que virou fez um filme agora para o Exército Brasileiro de edição, como se fosse um prêmio, né? Com filmagem, com edição, estudando cinema, tudo mais, um músico, compositor, os 2 compositores. Gente, que legal! E aí eu falo assim... Família de artistas. E aí essa história, não sei por que eu contei, eu nem ia ter que contar isso, mas... Não, aconteceu. Gente, é que você tem que contar minha tudo história, pra gente. Né? Então, que delícia, assim, muito bom saber disso. Eu até me emociono quando falo isso, porque a música ela é um caminho, para mim, foi um caminho muito complicado. Mas eu sabia que eu sabia. Você sabia onde queria chegar, o que você queria. Porque muitas pessoas, muitos artistas desistem no primeiro não. Não gostaram, não vai ser agora, eu acho que vou desistir disso, desiste muito fácil. E você é a prova viva de que a gente não deve desistir e sim persistir nos nossos sonhos. A arte, para mim, sabe o que ela é? A arte é você lapidar o invisível. Eu acredito que todos nós nascemos com uma sementinha chamada dom e talento. E quando você a rega e você a cultiva, você ganha voz. E a voz consegue falar com pessoas, né? É assim que eu expresso o mundo, através da música, das palavras, né?
é o DNA da alma. Acho que é isso. Pra mim é assim. Nossa, gente, ele fala de uma forma tão assim, sabe? Acho que você vai prestando atenção, você vai entrando ali no que ele tá falando e vai navegando os pensamentos vão aflorando. Que delícia. Você consegue cantar pra gente um pouquinho dessa música que foi premiada? Essa música, ela foi um... A gente passar na missão, né? Tipo aquela música. Cadê aquela música? Tudo que você perguntar tem uma história. E essa história ela nunca foi fácil, sempre foi muito complicado. Eu estava produzindo um disco em 2005 de um grupo chamado A Família. O Gog, tinha trabalhado já com o Gog, um rapper de Brasília, que é uma das minhas inspirações, um dos meus grandes incentivadores. Eu estava produzindo, fazendo arranjos, e o pessoal, Kiko, a gente está precisando de um cantor que fazer um refrão de umas músicas do álbum e tal, você conhece? Conheço. Peguei um amigo meu e chamei, um amigo meu foi lá. Canta, pô, não é isso. Canta bem pra caramba, mas ele não pegou a mãe. Tem um outro, chamei outro amigo meu, foi no estúdio, gravou, cara, não é isso. Os artistas eram de São Paulo, né, os amigos. E aí, um dia, eu fazendo meu disco lá, sempre nos intervalos, eu gravava as coisinhas. Aí o produtor, Diogo Santos, meu amigo, parceiraço, falou assim, cara, falou pra eles, vocês estão cometendo o maior erro da vida de vocês. Vocês estão chamando um bocado de gente, mas esse cara que tá aqui fazendo os arranjos, ele canta pra caramba. Você não tem noção como que a música desse cara é boa. E a voz dele. E a pessoa, o Kiki, que eu era convidado com o Kiki. Bota fé. Eu fui embora. E aí, o Gog, chegou e falou assim, deixa eu ver lá a música do Kiki que você falou que tinha. E eles me deram atenção pro cara. E ele foi mostrar, quando ele mostrou, falou, cara, a gente tá atrás desse cara por muito tempo. No mesmo dia, o Gog me ligou, à noite, 10 horas, Kiko, você consegue estar amanhã, 9 horas da manhã, no estúdio? Eu falei, porque, cara, é você que tem que cantar essa música. Eu vi a sua música aqui e ela tem tudo a ver com minha música. Era Barraco de Lona Preta, o nome da música. Eu tinha outras coisas. E aí surgiu um dos grandes clássicos do rap nacional, de todos os tempos, talvez entre as 10 mais, que foi essa música aqui. Deixa eu botar uma. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto, meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sou o príncipe do gueto, meu castelo é de madeira. Milhões de brasileiros não tem teto, não tem chão. Eu sou apenas mais um na multidão. Não vá pra grupo com minha calça, minha peita, minha lupa. Se eu canto rap aí, não se iluda lá. Tô vendo a cena, vai chover e o rio vai transbordar. E meu castelo de madeira vai alagar. Isento de imposto, eu mesmo apresso com meus prejuízos. Natural sofrer se os cordões são indecisos. 1000 avisos, periferia desestruturada. 1000 moleque louco, no crime mostra a cara. Centenas de vezes eu vi a cena se multiplicar. Quando eu cheguei aqui não tinha ninguém, agora tem uma pá. Moleque louco, eu enfrentei um mundão de frente. Ausente em várias fitas, bandido, filho de crente, mais no pente. Desilusão, dinheiro, mulher mais pra frente. Se Deus quiser mais resistente a fé, rumo ao centro, calo nas mãos, multidões. E toda essa rebeldia reforça os refrões. Talvez você não saiba do herói que vive a guerra com a marmita fria, sem mistura, eu sou favela. Vivi a vida inteira pensando em fazer um estrago, mas agora que conquistei meu sonho, aquele abraço mais não importa se chão de terra tem poeira. Realizei meu sonho, meu castelo de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. E sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira. Sou o príncipe do gueto, só quem é desce sobe a ladeira. Sobe a ladeira. Castelo de madeira.
Isso. Oh. Chama-se Castelo de Madeira. Eu cantei junto com o Denis e essa música virou um marco do rap nacional. Em 2007 ela ganhou como a melhor música do ano. E, enfim, essa música deu foi um estouro. E eu gravei outra música também chamada Na Rua Só Até as 10. E as músicas tocavam ao mesmo tempo. Estouraram em São Paulo, em todas as rádios de samba, de rap, de tudo. E a outra música tinha um pouquinho de gospel e tocava nas rádios gospel e nas rádios secular. Então ninguém sabia o que esse cara era. Enfim. E foi assim. Então passaram já 25 anos dessa música. E ela continua sendo uma das músicas mais tocadas de hip hop, assim. Começou por aí. Nossa, hip hop, rap, gospel. Eu gosto disso. Gente, calma aí, o que vai vir? Desafiar, né? Desafiar. É bom, é bom. Agora, nesse meiozinho aí, toca um gospel pra gente? Gospel? Rola? Toco. Pode ser uma música minha também? Claro. Semana passada, Semana retrasada, né? Eu acabei que tava em um momento e aí essa música, ela começou a falar comigo. Eu acordei assim, meio pra baixo, assim, meio triste, pensativo, né? E aí, eu sempre, quando eu tô assim, eu gosto de escutar músicas com uma vibração assim, positiva. Uhum. E eu sempre gosto muito de escutar um DVD do Eli Soares, que é um DVD que ele toca todo voz e violão. E tem umas músicas lindas, eu já me emocionei muito com essas músicas dele, né? Senti muito. E aí eu escutei e aquela voz falava, não, coloca a sua música. Eu falei, mas minha música, eu sempre brigo muito, né, com o meu anjo da guarda. E aí, eu falei, mas pra quê e tal? Não vou colocar, não, coloca ela naquele trecho. Mas eu quero a sua, eu também quero ouvir que é a sua. E aí, eu falei, mas sério, por quê e tal? E aí eu falei, insisti, né? E ele do outro lado, sim, eu quero. Sim. E aí eu fui escutar a música. Quando eu escutei, eu estava passando por aquele momento, naquele momento. E eu lembrei de quando eu gravei essa música. E ela teve uma importância muito grande para mim. Assim, era um momento. Ela fala assim. E quando eu quero desistir, sei que tu és maior. O mundo inteiro contra mim. Tu és maior. Ó Deus, tu és maior do que o mundo. Angústia é grande, mas eu creio, tu és maior. É quem desvenda os meus desejos, tu és maior. Ó Deus, tu és maior do que o mundo. Meu Deus, tu és maior. Como tá desafinado, eu vou fazer um mistériozinho. O nome dessa música chama-se Justiça. E quem estiver assistindo, eu quero convidar vocês para escutar essa música Justiça, que ela é linda. Ela é muito linda. E no dia que eu postei esse vídeo, um pedacinho, explicando, tem um mês, eu alcancei a cerca de mais de 5.000 visualizações no story, que eu nunca tinha acontecido. E as pessoas me contando histórias da música. Cara, eu escutei essa música num momento difícil, eu ia me suicidar, escutei, ela me transformou. Nossa. Eu ia fazer isso, vários relatos de áudio, mensagens, eu não sabia o alcance que essa música tinha e a importância que ela tinha. E tinha muitos anos que eu não cantava mais essa música, por bloqueio, muitos anos mesmo. E nesse dia eu cantei, postei, e falou com muita gente. Eu estou falando de centenas de pessoas que falaram por essa música. E por isso eu falo, cara, eu sou um cara privilegiado por Deus, por ter recebido isso como um presente. E sei lá, algumas das minhas canções, as pessoas, elas escutam, elas dão atenção e falam de alguma forma na vida das pessoas. Então, eu comecei a compreender que não é só uma música por entretenimento,
existe uma missão, um legado a ser feito. E hoje em dia eu retomando essa carreira que eu tinha deixado para trás há muitos anos para mexer com outras coisas, mundo empresarial, né? Tenho uma empresa chamada Groove Rigor, deixei um tempo para me dedicar até à carreira da Bel, a gente fez um DVD e tal, e depois me aprofundar em engenharia de som, produção, mixagem e tal. E agora eu acho que foi o momento que eu tive esse chamado para voltar a escrever de novo, a falar coisas novas, escrever músicas, e é isso, essa retomada, né? Ela está sendo bem importante para mim e para muita gente que sempre escutou várias músicas minhas e se identificaram de alguma forma. Você já pensou em desistir? Porque você, no momento dessa música, senti que você acordou assim com aquele pensativo, refletindo sobre a vida. E me conta. Essa pergunta, deixa eu afinar aqui porque me incomodou. Essa pergunta é interessante porque eu acho que o artista, ele passa sempre, quase sempre ele pensa em desistir. Porque não é fácil, é uma coisa muito difícil, né? Bem desafiadora, né? Mas a vontade, ela é bem maior, assim, tipo... A vontade não, aquilo que age dentro de você, né? E aí, meu Deus do céu, eu desafinei o violão e não quero afinar mais. Enfim, e aí no dia que eu fiz essa postagem, era um dia que eu queria desistir. E aí por isso que o refrão fala, e quando eu quero desistir, sei que tu és maior, o mundo inteiro contra mim, tu és maior, ó Deus, tu és maior, do que o mundo. Aí eu tava assim, ó. Os lábios dos alentes falam, tu és maior, as minhas lágrimas declaram, tu és maior, ó Deus, tu és maior, aí, do que o mundo. Aí a segunda parte. Só tu conheces os meus segredos, meus sonhos, meus desejos, me faz vencer o medo, me acolhe no desespero, no fim da minha força, tu és maior. É mais que o tudo, mais que o mundo, mais que o mundo e o tudo junto possam querer ser, tu és maior. Então essa música fala exatamente disso, de um momento que eu estou ficando rouco, que você pensa em desistir. Eu lembro que o Isaías Júnior, cara incrível, que ministra nessa música, é lindo demais. E quando, anos atrás, eu produzi o disco dele, e a gente estava falando sobre essa música, eu corri na lixeira e fui buscar a cópia dessa música que eu estava escrevendo. E tem várias histórias sobre isso, mas naquele momento em si, eu ia ter um filho e ele tinha menos de um mês e não tinha nada para ele, absolutamente nada. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E fui no outro amigo, cara, me ajuda, me coloca nessa banda baile que meu filho vai nascer, eu não tenho nada. Tipo, assim, liguei para ele. E quando eu cheguei na casa dele, ele estava ali no Parkway, estava na piscina com vários empresários. Aí eu cheguei, fui andando, né, da BR até o Parque suado, cansado. Aí ele me apresentou para ele, cara, esse é o Kiko Santana, você não tem noção. Esse é o Kiko Santana, cara. Tudo que eu queria na minha vida é ser igual a esse cara. Ele é compositor, ele é músico, todo mundo canta as músicas dele no Brasil todo, cara. Isso é ser músico, isso é ser artista, cara. A gente toca baile e tal, e eu olhava pra ele assim, falei, cara, você tá na piscina, na casa onde eu tô fudido. E você quer ser igual a mim? E aí eu abri o jogo pra ele, ele falou assim, meu irmão, deixa eu falar um negócio. Quando eu não tinha nenhum filho, eu não tinha nada. Quando nasceu meu primeiro filho, eu comecei a me organizar. O segundo, então eu pensei que ia morrer no terceiro. E cada filho seu que você ganha, Deus abre as portas. E antes desse mês, tudo na sua vida vai mudar. Porque
ele tá vindo com um propósito, e eu te garanto, ele não é evangélico, nada. Ângelo Duarte, um beijo pra esse cara abençoado que falou isso pra mim. Botou o nome da Bel Lins, foi ele que colocou também, artista, que falou, cara, tu vai ver, as coisas vão acontecer. E quando, nesse dia que ele falou isso, foi num sábado, e eu desesperado no domingo ensinado, na segunda-feira o telefone começa a tocar. Cara, liga um telefone e fala, deixa eu te falar, sabe um trabalho que você consegue ir na segunda-feira? Que eu estava esperando um trabalho tocar no Seibe, e 5 anos, e ele tinha chamado outro cara. Ele falou, não, eu senti de ser você. Vamos na segunda-feira? Vamos. Quando foi na segunda-feira, o pessoal, ó, você está aprovado. Eu falei, caramba, na segunda-feira, consegui um emprego, tudo que eu queria. De repente, liga 11 horas, a pessoa, olha, tem que fazer alguma coisa. Eu falei, não, já falei com ela, amanhã deixa tudo no RH. Mas que RH? Não, estou te chamando. Você fez um concurso público há 2 anos atrás e a gente está te chamando agora. E no mesmo dia eu ganhei um trabalho para trabalhar de 7 às 11 da manhã e outro de 2 às 16 no concurso público, que eu passei, me chamaram no concurso público. Então, quando eu tive isso, falei, caramba, não acredito. Assim, um dia tudo mudou na minha vida, assim, na segunda-feira, e eu saí correndo, fui nessa lixeira pegar o papel e comecei a fazer essa música. E é isso, foi isso que aconteceu na minha vida, assim, com as músicas, cada uma tem uma história. A Justiça tem essa história. E eu falei, Isaías, a gente tem que gravar essa música, eu vou gravar essa música, eu quero. E a gente gravou essa música e a mensagem dele foi maravilhosa. E ela, bom, também. E é isso. E quando eu penso em desistir, eu sei que Deus é maior e Ele tem um plano para mim. Eu não sei por quê, por que caminho, enfim. Só sei que tem. Gente, que lindo, que história linda. E dessas músicas, desse universo, tem uma queridinha? É difícil perguntar isso para compositor. Porque a música do compositor, a melhor música dele é a última que ele compôs. Sempre a última que ele compôs é a mais importante. E qual foi a última, então? A última, que é surpresa, mas você não pode soltar um spoiler pra gente. O que aconteceu? Esse álbum, esse EP que eu tô lançando agora, ele é um EP de um retorno também. Porque há muito tempo eu estava bloqueado de composição, não conseguia compor. E eu falei, cara, eu tava produzindo, fazia arranjos maravilhosos, álbuns, né? E produzindo, mas não conseguia mais escrever. Não tava bloqueado. E aí eu fiz um trabalho que foi, esse retorno, foi o Festival Anima Mix. Agora, até postei em uns stories, depois vocês conferem lá, que me inscrevi e fui sorteado para fazer a abertura de tinha JP, Marina Sena, Maria Gadu, Martinalha, e escolheram para fazer o show de abertura. Eu fiz, então reuni uma banda de amigos, todo mundo, que massa que você voltou, que legal, e foi um grande marco assim, do meu retorno, né? E aí depois eu falei, cara, eu preciso escrever alguma coisa nova, porque trago as músicas antigas, todo mundo conhece, todo mundo gosta, mas eu tenho que escrever, eu não consigo. E aí, quando veio essa ideia, eu falei, cara, peraí, eu preciso escrever coisas. Sempre foi assim, eu sempre gostei de escrever não só as minhas histórias, mas falar sobre verdade, coisas. Você vê que em mais de um momento eu me emocionei aqui, mas é porque cada uma tem um momento, uma história. E esse momento agora, que eu passei por algumas coisas na minha vida, veio de repente o estalo assim, puf, escreve sobre isso. E aí eu comecei... Você não quer falar? Dá um spoiler pra gente. E aí eu escrevi 4 músicas, assim, né? E tive uma parceira musical, a Carol, escreveu junto comigo algumas coisas, né? Sempre influenciando. Pô, você tem que continuar a escrever, beleza. Escrevi. E aí esse álbum, ele é completamente diferente de tudo que eu vinha fazendo. É um álbum que fala de coisas, de relacionamentos, mas de relacionamento
de uma forma mais madura e mais direta, sem muito Mimimi. aquela coisa mais voraz. Mais objetiva. Mais objetiva. Porém, é uma coisa que todo mundo vive, mas da forma que foi dita, eu acho que nunca foi falado dessa forma, né? Então eu conto, as 4 músicas elas se complementam, como que se legal. fosse o início, o meio e não tem o fim, mas disso, o todo início, meio e meio, né? É todo um ciclo que geralmente acontece dentro de relacionamentos, né? E dentro desse relacionamento tem também coisas que falam coisas de cunho muito sério, de coisas de, sei lá, de alerta, de aviso, de coisas que acontecem em relacionamentos que deixam pessoas com sequelas, pessoas... Enfim, eu falo sobre muita coisa desse tipo. É um EP muito interessante, eu diria. Talvez um dos que eu acho que a minha escrita veio com força e eu estou muito feliz. Então essas músicas, elas são as músicas mais importantes nesse momento. Porém, a Justiça é muito importante para mim, Castelo de Madeira é muito importante para mim, Na Rua Só até as 10, Escolha, Flor de Primavera. Aí eu vou te falar vários hits que as pessoas conheceram, que cada um tem um momento, né? Mas uma música importante, eu não sei se eu vou lembrar dela. Foi a música que eu fiz pro Wilson. Logo depois que eu descobri que ele faleceu. E eu te falei que eu sou contador de histórias, né? E ele me contou a história dele, que ele saiu de muitos anos do interior e, enfim, vivia uma vida muito sofrida, e ele queria tocava acordeon e tal nas festas, e o padrasto dele, o pai dele não aceitava. E ele apanhava muito por isso, ele falava, cara, eu vou sair daqui, eu vou embora, e nunca mais eu vou voltar. E eu vou ser um dos melhores músicos que vocês vão ver. E ele fugiu, criança, para São Paulo e para o Rio, e ele nunca mais voltou para a família dele. Cresceu, tocou com o Steve Wonder, com o Quincy Jones, com o Roberto Carlos, piano, em arte, tudo. E quando ele me contou a história, eu falei, cara, você tem que voltar, né? No dia que eu encontrei ele, não quero. Mas é porque ele tinha vergonha do que ele saiu, do que ele se tornou. E o momento que ele estava, né? E aí a música faz assim. Tem anos que eu não canto essa música. Sonhos, fantasias, poesias de um cantador, histórias tão sofridas, vida triste de um lavrador que sonhava com seu violão, galopava em seu coração a vontade de um dia poder sair do sertão. Hoje vagabundo, todo imundo e pés no chão, cato latas, papelão, durmo em praças do mau chão. Na minha terra eu era feliz, tinha tudo e mesmo assim não quis. Ilusão de cidade grande corrompeu meu coração. Você cantar melodia trouxe marcas que só o tempo pode apagar, mas eu não desisto, fé insisto, eu vou chegar lá. Aprendi uma lição, o mundo não é um circo não, a velhice hoje veio a mim me dizer bom dia, estou aqui. Mas o que me importa agora, se doente eu estou aqui. Alegria de criança me recordo ao ver você cantar.
trouxe marcas que só o tempo pode apagar. Nossa, que lindo. Bom, Sonho de um Lavrador é uma música que eu queria muito ter mostrado para o Wilson. Não necessariamente por conta da história, mas eu queria ter mostrado para ele. Assim, eu queria ter falado muita coisa para ele. Não deu tempo. Se fosse assim, obrigada, né, por tudo que você me fez. É isso. Obrigado por tudo, foi isso. E essa música saiu no meu primeiro álbum, no Raça, lançado em 2007. E eu gravei essa música. E em homenagem a ele também, né? Depois disso eu gravei um DVD. A história foi para outros lugares. Não, 300 músicas, gente, 300. Não, é pouquinho, né? Dá pra ele contar a história de tudo aí pra gente. Kiko, mas me conta, quais as expectativas para 2026? O que tá vindo por aí? Porque você voltou agora, né, a compor novamente. Não quer falar pra gente, ele soltou um spoilerzinho, não sei se vocês prestaram atenção. Uma coisa voltada para relacionamento, já instiguei, mas ele não quer falar. Poxa, eu achei que a gente ia ser o primeiro a saber, né? Os primeiros a saber. Dia 29, provavelmente sai o primeiro single dessa música. Eu tenho lançado algumas coisinhas lá no meu Instagram, mas eu acho que vocês vão gostar muito. Ah, e aí o podcast vai ficar sem spoiler, pra gente acompanhar dia 29. Só uma coisinha, vai, um trechozinho, uma coisinha assim pra gente. O spoiler, né, desse álbum, eu tenho falado para as pessoas assim, eu falei, gente, ele tá tão recente, o boom de escrever, e eu gravei esse álbum na minha casa, todo. Compus, gravei, arranjei, mixei, tudo dentro da minha casa. E elas vieram tudo de uma vez, sabe? Pum, de uma vez só. Aquele flow, né? Pensa em você gravar um álbum, um EP, né? Com 5 faixas em um mês. Uou! Uma loucura. Então tem coisas que eu ainda... Você nem saiu de casa, né? Não, fiquei lá. Quando fui ver, eu falei, meu Deus, eu ganhei 10 quilos. Né? Mas assim, mais um spoiler que eu posso dizer para vocês é que vocês sigam meu canal. Ai, olha. E eu tô lançando lá. Mas, tá vendo aí, mas né, olha gente? só, eu prometo que aqui no Pod Arte eu vou fazer uma revelação para vocês no dia 29, exclusivo para o Pod Arte. Amamos. Tá prometido. Pois é, olha. Mas já deixa os canais. Como é que a gente pode te acompanhar? Onde? Instagram, YouTube? Pois é, Kiko Santana, K.I.K.O. Santana, tanto no YouTube, no Google, no Instagram, Kiko Santana, tudo junto. E a novidade que tem é porque ao longo desse tempo todo, eu tinha retirado todas as minhas músicas das plataformas digitais. Retirou? Uma pessoa tinha postado há muito tempo atrás, depois desistiu e depois saiu. E aí ficou sem há muito tempo. E uma das surpresas é que agora vocês vão acompanhar a partir do dia 22 agora, toda a discografia do Kiko Santana vai estar à disposição de vocês. iTunes, Deezer, Spotify, Apple, né? Então vocês vão encontrar lá o disco Raça, o álbum Raça, o álbum Casa Nova, o DVD ao vivo, alguns singles. Então esse mistério todo é porque eu vou lançar tudo dia 22, que entre as plataformas, então vai estar tudo. E aí, em exclusivo, esse álbum inédito de músicas inéditas no dia 29. E aí eu vou colocar aqui em primeira mão no Pod Arte. Opa, e eu vou cobrar. Gente, os artistas que passam por aqui, eles sabem que eu cobro mesmo. Cadê aquele videozinho que você ia fazer pra gente? Cadê a collab? Pode já pra gente já estar integrado. Tá feito aqui. Eu adoro esse programa. Esse projeto é lindo. Eu vou deixar aqui registrado, falei para eles nos bastidores, mas eu acho de um dos podcasts mais lindos. Gente, olha só esse visual, esse lugar aqui é lindo. Vocês estão vendo aí? Tá bonito, mas aqui tá mais bonito ainda. Tudo obrigada. Lindo. Parabéns, gente. Eu acompanho direto, sempre mesmo. Ai, muito obrigada. Bom. E queria estar aqui, estou aqui eu. Aqui olha estou. aí. O poder da vibração, né? Isso é muito gostoso. O que você deixa de mensagem para quem está começando na música agora? Que está passando por desafios, muitos dos quais você até passou na sua vida.
O que você deixa de mensagem para essa galera aí que quer viver da arte, da música, que está começando, engateando, que está ali, sabe, patinando, que está ouvindo muito não? O que eu posso dizer como experiência pessoal é que antes de você querer viver da música, conte a sua verdade na música. Com certeza tudo é consequência, né? Então, se você falar assim, cara, eu amo a música, não vem pra música achando que é... Então, nem venha. A música é extremamente egoísta. Ou você dá tudo pra ela, ou ela não te devolve nada. Mas se você ama a música e você gosta daquilo que você faz, o universo conspira ao seu favor. Tudo conspira ao seu favor e as coisas, elas irão acontecer. Assim como eu contei para vocês vários relatos, aqui é porque eu amo a música. Eu não consigo viver sem ela. Então, se você faz isso, você vai ter o retorno. Então, tipo assim, primeira coisa, eu amo esse negócio. Eu sou apaixonado por esse negócio. Eu estou disposto a viver isso aqui. Então, assim, entra com força mesmo, porque é muito gostoso. Mas é isso, eu acho que a música hoje pede muito profissionalismo, muito esforço, muito conhecimento, muita dedicação. Eu acho que a música é um trabalho como todos os outros, né? O artista às vezes acha que tem superpoderes e não tem. Então as pessoas trabalham geralmente de 8 às 17, segunda a sexta, segunda a sábado. Elas fazem faculdade, investem anos dedicados naquilo, pagam, faz estágio, se esforçam para aquilo. E a música é assim. Você tem que todos os dias trabalhar com a música. Buscar estudar, buscar conhecimento, buscar se inteirar. Porque às vezes você tem um talento maravilhoso, mas isso não acontece mais. Hoje você precisa de disciplina, dedicação, né? Profissionalismo. Então eu acho que é isso. E que é possível viver de arte, né? Sim. É possível viver de arte. É possível. Ainda é possível, sim. E para quem está te conhecendo agora, o que vai encontrar nas tuas páginas? Fala assim, eu vou dar uma olhadinha aqui nas músicas do Kiko. Um pedacinho de mim em cada uma delas. E muita história para contar. Muita entrega, muita verdade. E é isso. Você vai encontrar um pouquinho de várias histórias. Sou um contador de histórias. Contador de histórias também, gente. E pra gente terminar com chave de ouro, que tal você tocar pra gente Palavras do Silêncio? Vamos lá. Ou você prefere outra? Eu senti que você meio que... Opa, calma. Não, é porque assim, eu realmente eu acho que Palavras do Silêncio é uma música... Gente, ela já tocou, já fez 2 vezes, agora vai ser a terceira. Se eu muito conseguir, especial, assim, né? Se preferir, por gentileza, pode tocar outra pra gente. Vai essa mesmo? Vai essa. A pedidos. Ah, mas o artista, às vezes, você deu assim, falei, será que ele tirou outra? Não, é porque eu falei assim, eu já tinha feito ela, falei, então vamos de novo, é bom que vocês memorizam a música. Eu já tô aqui, já vou... Gente... Eu falei isso, eu gosto que a música ecoe na vida das pessoas, não tem problema nenhum. Seus olhos são palavras que falam de mistérios, que não escondem nada, pois falam por si só. Seus gestos guardam mágoas, com as vozes que se calam, com tempos que atormentam tudo ao redor. Palavras são em vão, tentam explicar, mas não passa.
capaz de expressar o que o coração não diz, pois só sabem dizer com silêncio de olhar. Vem ver a dor que o coração não mostra, porque que as palavras não confortam e a chuva que molha a terra são as lágrimas que rolam no olhar de quem vê. Palavras, música, arte e identidade. Kiko, muito obrigada por tua presença, muito obrigada por mostrar a sua arte pra gente, essa acessibilidade, essa identidade, e que Deus possa continuar te abençoando cada vez mais e principalmente nessa retomada aí na carreira, nesse flow, e que grandes coisas possam surgir na tua vida. Irão. Ah, certeza. Obrigado. Muito obrigada a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Então já curta, compartilha, ative o sininho para receber a arte em primeira mão.